Graça e paz aos irmãos, eu sou o Anderson Oliveira e hoje estaremos dando mais uma continuidade à série de estudos sobre a carta aos irmãos galatenses, tá bom? Estamos no capítulo 5 e no versículo 7, hoje vamos ler do versículo 7 até o versículo 15, tá bom? Eu peço aos irmãos que não estão acompanhando as leituras, vai no meu canal, Anderson Oliveira, ou vai aqui na descrição do vídeo, lá você vai encontrar as aulinhas anteriores, tá bom? E acompanhe para que você, junto comigo, cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos dar continuidade. Então no capítulo 5, no versículo 7 em diante, Paulo ele diz para os irmãos: vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim. Pois se ele os chamou para ser livre, um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturba, seja ele quem for, será julgado. Irmão, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esse sujeito que os perturbam deveria castrar a si mesmo. Por que vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade? Não usem, porém, para satisfazer a tua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenha cuidado, pois corre o risco de serem destruídos. Glória a Deus por essa leitura. Vamos juntos, então, eu e você, explanar esse texto, e assim juntos, eu e você iremos ser edificados pelo Espírito Santo de Deus, por intermédio dessa santa palavra. Então vamos lá. No versículo 7, Paulo ele continua dizendo: vocês estavam indo super bem na corrida. Paulo, meio desapontado, ele olha para os irmãos e diz: vocês estavam indo tão bem, vocês estavam caminhando certinho, vocês de fato estavam vivendo o evangelho puro e genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz no versículo 7, vocês estavam indo bem na corrida. Aí ele diz: quem os impediu de seguir a verdade? Quem os impediu de seguir a verdade? Quem enganou vocês? Quem fez com que vocês se desviassem do caminho? Quem foi que fez isso com vocês? E ele continua: certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim. Não foi Deus que os levou a andar ao caminho contrário ao caminho da fé. Não foi Deus que conduziu a vocês não viverem pela fé em Cristo, mas quererem ser justo por meio da lei mosaica. Não foi Deus que fez isso com você. Então por isso que no versículo 7 ele inicia dizendo: vocês estavam indo tão bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim. Então ele continua: pois ele os chamou para ser livre. Você viu aqui o detalhe que Paulo ele traz para os irmãos galatenses? Ele diz: quem os enfeitiçou? Vocês estavam indo tão bem na corrida,
Eu estava sentindo tanto orgulho de vocês. Vocês estavam alegrando o meu coração. Eu estava sentindo paz, alegria em saber que vocês estavam firmes na fé que Cristo nos proporcionou. Aí ele diz: vocês estavam indo tão bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Então agora ele traz aqui uma palavra de cuidado e de conscientização para os irmãos galatenses. Ele diz: um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Ele está querendo dizer assim: cuidado, meus irmãos. Vocês saíram do caminho correto e estão indo pelo caminho errado. Cuidado! Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. O que significa um pouco de fermento se espalha por toda a massa? Isso significa um pouco de mentira contamina um grupo inteiro. Um pouquinho de heresia contamina uma igreja toda. E isso é o que aconteceu com vocês. Foram infiltrados irmãos que Paulo chamava de falsos irmãos e começou a jogar um pouquinho de mentirinha. E isso contaminou os irmãos inteiros. E Paulo, falando meio com uma linguagem de parábola, ele olha para os irmãos e diz: irmãos, cuidado. Por que cuidado? Porque um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Então no versículo 10 ele diz: Paulo, eu confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Olha que incrível. Então Paulo ele diz assim, eu confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Essa era a oração de Paulo. Ele diz: eu creio que o Senhor os livrará de falsos ensinamentos. E qual era esses falsos ensinamentos? Dos falsos irmãos que ensinava que você, irmão galatense, que você, crente, somente seria salvo se você cumprisse a lei, que você guardasse o sábado, que você circuncidasse. Então eles estavam ensinando que a fé em Cristo Jesus não salvava, que somente a fé em Jesus Cristo não era suficiente para salvar o pecador, mas para o pecador se tornar justo diante de Deus, ele teria que cumprir a lei mosaica. Então, se o pecador cumprisse a lei mosaica, pronto, acabou os problemas e é salvação garantida. Cumpra a lei mosaica, circuncisa, dizima, guarda sábado, tudo isso a fim de ser salvo. Se você cumprir tudo isso, você será justo diante de Deus. E Paulo ele confronta esses irmãos ferreiramente. Paulo ele diz: certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois eles o chamou para serem livres. Ele diz: um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. E ele agora dirige a voz dele a esses falsos irmãos. E ele ameaça esses falsos irmãos. E ele diz com um tom de indignação. Ele olha para esses irmãos e ele diz: aquele que os perturba, seja ele quem for, será julgado. Você vê que Paulo ele não amansa com falsos profetas. Ele olha assim, você que está ensinando mentira, você que está ensinando aos irmãos que eles devem cumprir a lei a fim de ser justo, seja quem você for, você será julgado. Então por isso que ele olha e ele diz: aquele que os perturba, seja ele quem for, será julgado. Então agora Paulo ele faz uma autodefesa de si mesmo. Por quê?
Porque esses falsos irmãos, eles diziam, e quando Paulo ele não estava ali no meio da congregação, porque aqui Paulo ele mandou uma carta, aqui Paulo ele não está pessoalmente, ele mandou uma carta aos irmãos galatenses. Então, como Paulo ele estava ausente dali, ele não estava ali na igreja todo dia, porque Paulo tinha muita tarefa, muitas missões. Paulo viajava muito. Então, os falsos irmãos que estavam ensinando esse falso ensino, eles olhavam para os irmãos e falavam assim, sabe quem ensina isso? Que nós devemos cumprir a lei? É o próprio Paulo. Então, nós temos que cumprir a lei mosaica a fim de ser justo diante de Deus, e quem ensina isso é Paulo. Eles mentiam, falando que era Paulo que estava ensinando esse ensino. Então Paulo no versículo 11 ele diz, irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que eu continuo sendo perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Então ele está falando assim, irmãos, não acredite nesses homens que dizem que é eu que ensino que vocês devem cumprir a lei mosaica para ser justo diante de Deus. Eu não ensino isso. Então ele diz, irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, se eu ainda ensino que vocês devem ser circuncidados, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, como estão falando, então ele fala, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Por que então ainda me perseguem? Se de fato eu pregasse que nós seríamos aceitos por cumprimento da lei judaica, com certeza eu não iria ser perseguido. Todo mundo iria me amar, porque é isso que eles gostam. Eles gostam da escravidão da lei. Então, se de fato eu pregasse isso, como muitos estão dizendo, eu não seria perseguido. Ao contrário, eu seria amado. Então, por isso que ele diz, irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como diz algum, por que continuo a ser perseguido? Aí ele diz, se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Se eu deixasse a salvação por meio da cruz, se eu parasse de pregar que a salvação é somente pela fé, ninguém me perseguia mais. Eu não seria ser morto pelo evangelho, eu não seria taxado como religioso, eu não seria morto, preso, se eu não pregasse a salvação em Cristo Jesus. Então agora por isso que ele diz, irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que eu continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveria castrar a si mesmo. A ênfase dos irmãos era a circuncisão. E o que é a circuncisão? A circuncisão, o homem ele tem o seu órgão genital, né? O homem ele tem o seu órgão genital ali onde ele faz a sua urina, né? Onde ele faz o seu xixi, né? Assim, cada um tem um jeito de falar, né? E a circuncisão é você cortar o prepúcio. É você cortar aquela pelinha. Isso é a circuncisão. E isso era uma lei que Deus tinha dado para que o povo de Israel circuncidasse. E esses irmãos estavam ensinando que para que você sejasse justo diante de Deus, você também deveria cumprir a lei mosaica. Deveria circuncisar também. Então Paulo ele olha no versículo 12 e diz: esse sujeito que os perturbam, que ficam te perturbando, querendo tirar a liberdade que vocês têm em Cristo Jesus e querendo escravizar vocês novamente ao jugo da lei. Esses sujeitos que os perturbam deveria se castrar a si mesmo. Eles deveriam cortar os órgãos genitais deles mesmo. Eles querem imputar isso a vocês porque eles não se castram a si mesmo. Agora Paulo ele tira o foco desses falsos irmãos
e começa agora a aconselhar aos irmãos em Cristo Jesus. Então ele diz: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não use, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, use-na para servir uns aos outros em amor. Então Paulo diz: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Vocês não foram chamados para viver o jugo da lei. Os crentes, os cristãos, aqueles que nasceram por meio de Jesus, não foram chamados para viver a escravidão da lei. Por quê? Porque uma vez que Cristo veio ao mundo e cumpriu toda a justiça da lei, toda a justiça que emanava da lei foi cumprida por Cristo, e Cristo ele colocou sobre nós, os crentes, o mérito dele ter cumprido a lei. Então Cristo cumpriu toda a lei por nós e a justiça que emanava. Então Paulo ele olha para os irmãos e ele diz: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Vocês foram chamados para a liberdade que temos em Cristo Jesus. Portanto, não use essa liberdade para o que? Satisfazer a sua natureza humana. E ele diz: ao contrário, ou seja, não use essa liberdade para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, use-na para servir uns aos outros em amor. E ele continua: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ama a seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenha cuidado, pois corre um grande risco. Então ele olha para os irmãos e ele diz: irmãos, a lei que foi dada por Deus, ela se resume em 2 mandamentos. Cristo, ele resumiu a lei em 2 mandamentos. E qual é esses 2 mandamentos? Ele diz no versículo 14: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. E qual é esse único mandamento? Ele diz: ama o seu próximo como a si mesmo. Então a lei pode ser resumida neste único mandamento: ama o seu próximo como a si mesmo. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você está cumprindo toda a lei. A palavra de Deus fala assim: ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu intelecto, com toda a sua emoção, e amarás ao seu próximo como a si mesmo. Então ame a seu próximo como a si mesmo, que você está cumprindo toda a lei. Por quê? Porque se você ama seu próximo, você não vai matar ele. Se você ama seu próximo, você não vai cobiçar a mulher dele. Se você ama o seu próximo, você não vai caluniar ele. Então, se você ama o seu próximo, você ama a Deus. Se você ama o seu próximo, você cumpre toda a lei. Você não precisa circuncisar para ser aceito por Deus. Você não precisa guardar sábado para ser aceito por Deus. Você não precisa dizimar para ser aceito por Deus. Você não precisa circuncidar para ser aceito por Deus. Você precisa simplesmente ter a fé em Cristo Jesus. E assim, irmãos, concluímos o versículo 15. Eu espero que essa leitura foi útil para a vida dos irmãos, que essa leitura venha trazer enriquecimento e crescimento espiritual para a vida dos irmãos, e que o Espírito Santo de Deus não deixe com que esses ensinos fiquem simplesmente no campo de ideia dos irmãos, mas que desça para as ações, para a conduta, e que esses ensinos venham transformar a vida dos irmãos pelo poder da santa palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse em João 17, olha aqui, ó, eu vou colocar aqui, ele diz: vivifica-me em tua verdade,
A tua palavra é a verdade. Há um jeito de nós sermos vivificados ou santificados. Há um jeito de nós se tornarmos santos diante de Deus, se tornarmos vivificados diante de Deus. E é pela verdade. E qual é essa verdade? A tua palavra é a verdade. Então se enriqueça da verdade, seja pleno pela verdade. Compartilhe esse ensino, compartilhe a página, esse meu canal, para que as outras pessoas também venham a ser edificado pela santa palavra de Deus, tá bom? Deus o abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.